Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Hoje teremos como palestrante a nossa presidente, Carmen Lúcia, com o tema Parábola dos Trabalhadores da Última Hora. Bem-vinda, Carmen. Boa palestra. Obrigada, Jackson. Boa noite a todos, a nossos amigos aqui que estão presencial, né? Nossa casa já trabalha dessa forma híbrida, né? E até para as pessoas que estão retornando aqui presencial, né? Ou que estão vindo a primeira vez, com a vinda da pandemia, a gente teve que ter essa adaptação, né? Então, eu me lembro, no início de meados de abril, maio de 2020, a gente viveu esse momento de não poder estar abrindo a nossa casa de amor, né, presencial, suspender as palestras, os estudos, né? E aí eu me peguei aí preocupada e fui aprender a utilizar essa ferramenta que é o Zoom, né? E a gente pôde estar, de alguma forma, nos fortalecendo, nos ajudando, né? E com esse passar do tempo, vieram participar das nossas palestras pelo Zoom os trabalhadores, os amigos, os familiares que não moram aqui em Cuiabá, né? Pessoas que moram no Rio de Janeiro, em Brasília, até fora do Brasil, em São Paulo, no Canadá, né? E aí, até hoje elas participam. Então, com a melhora, né, da pandemia, dos casos, a gente já se encontra aqui presencial, mas é uma forma de também estar entrando e chegando, né, à palestra a todas as pessoas, amigas, familiares e conhecidos. Por isso que a gente vai manter essa forma híbrida, né? É estranho para vocês, porque eu vou estar conversando, né, para vocês e para os amigos aqui, né, pelo Zoom, mas eu acho que uma forma diferente. A pandemia veio, né, para a gente também expandir. É uma forma de expandir a doutrina, né, usando essa ferramenta. E porque como o tema escolhido é livre, né, e eu me atentei e as reflexões foram sobre esse tema, porque a gente vem sempre recebendo nas reuniões mediúnicas, através dos mentores amigos, essa fala, né? Que nós somos trabalhadores da última hora, que os tempos são chegados, e eu ficava assim, meio... Eu preciso saber mais sobre isso. E o tempo que eu tive pesquisando, estudando, lendo sobre o assunto, eu recebi muito esclarecimento, entendeu? Eu me senti muito confortada. E eu desejo, na noite de hoje, com a minha fala, transmitir isso para vocês. Esse é meu desejo, porque às vezes até a gente incorpora o conhecimento, mas não consegue transmitir. Mas o meu desejo é que eu consiga transmitir. Então, vamos aqui abrir o nosso slide. Para acompanharmos. Como eu sou muito visual, eu gosto de... Tá beleza? Eu gosto de compartilhar. Ah, não, eu não compartilhei ainda com o pessoal do Zoom. Espera um pouquinho. Vou compartilhar aqui. Beleza? Tá aparecendo para vocês aí no Zoom? Então, vamos lá. Então, para começar, a gente vai ler a parábola. Por que para mim não está passando?
Passou, tá aí. Então, vamos ler a parábola, né? Porque a maioria, eu acho que já ouviu falar, já leu essa parábola, mas como a gente vai conversar sobre ela, vamos ler. Então, ela se encontra no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós, outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalho? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximou-se então os que só à 10ª hora haviam chegado. Receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dais tanto quanto nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Traz-me para mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tem mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Então, essa parábola, ela tem um notório simbolismo que discorre sobre o convite ao trabalho que o Senhor faz a diferentes categorias de servidores ao longo dos tempos. E a gente vai entender alguns símbolos que aparecem, né, algumas palavras que aparecem nessa parábola, como o pai de família. Então, quando inicia a parábola, ela fala que um pai de família saiu para contratar alguns trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E esse pai de família é Deus, né? E o que significa a vinha? A vinha é o campo de aprendizado para o progresso dos povos e de cada indivíduo. Então, o dono da vinha disponibiliza o serviço ao trabalhador, o local onde deva atuar, a forma e o valor da remuneração. Esse trabalhador recebe a oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado, selecionado em função da experiência que possui. Então, o que a gente pode entender por isso? Que depende da evolução, Deus nos disponibiliza algumas coisas, como o nosso corpo físico, né? Ele disponibiliza a gente nascer num país específico, numa cidade específica, né? Ele nos disponibiliza uma família, um pai, uma mãe para a gente nascer, né? Nos disponibiliza a família, os amigos, o nosso emprego, a nossa profissão, né? Nos disponibiliza a mediunidade. Então, ele nos oferece a vinha para que a gente possa utilizar, né, trabalhando para o nosso progresso espiritual.
Então, a gente pode comparar essa vinha por tudo que a gente recebe, que ele disponibiliza, né? Ele nos empresta aí para que a gente possa progredir. E aí também vem a palavra trabalhador, trabalho. Então, no início dos tempos, né, a gente sempre falava-se sobre trabalho como sacrifício, como uma coisa doída, né? E aí a gente traz enraizado na nossa cultura que o trabalho é difícil, é pesado, né? E que a gente não vai dar conta. Mas a gente precisa ter uma consciência de um bom trabalhador. Então, o trabalhador, ele pode encarar o trabalho de duas formas. Ou ele encara reclamando, né? Achando que ele ganha pouco, né? Achando que ele podia ser mais valorizado, sem compromisso. Ou o trabalhador pode aceitar o trabalho de uma forma alegre, né? Satisfeito, comprometido, né? Se realiza através do trabalho. Então, e tem várias formas de trabalho. Então, tem o trabalho das coisas diárias que a gente realiza, né? Uma limpeza de uma casa, uma comida que você faz, né? Os cuidados com os filhos, né? Os cuidados com o neto, né? Uns cuidados com as plantas, né? Que a gente pode ter em casa. Então, são vários tipos de trabalho. Tem o trabalho que a gente é remunerado, né? Nossa profissão. E tem o trabalho voluntário, né? Tem o trabalho que a gente faz sem remuneração. Mas todos os trabalhos, né, a gente precisa de que forma? Quais são as condições essenciais para o trabalhador? Então, as condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço nos trabalhos que assumiram. Então, todo tipo de trabalho que a gente faz, desde o mais simples, tem o trabalho na casa espírita, né? Então, todo o trabalho na casa espírita, como que eu estou vindo para a casa espírita? Eu estou indo para a casa espírita porque aí eu vou ganhar uns bônus horas, né? Quando eu desencarnar, eu vou chegar lá, é trabalhador da casa espírita, né? E não adianta nada se você não tiver vindo de forma amorosa, né? Até porque quando você se apresenta para o trabalho de forma amorosa, você recebe mais, né? Você recebe muito mais. Então, toda essa consciência de se apresentar para o trabalho é importante, né? Não ser um trabalhador que fica resmungando e reclamando, que não tem compromisso. A parábola também fala sobre horas, né? Então, o dia judaico, eles contavam dessa forma. Então, quando a parábola fala primeira hora, significa 6 horas da manhã. Terceira hora, 9 horas da manhã. Sexta hora é meio-dia. Nona hora é 3 horas da tarde, 15 horas. E a 1ª hora é 17 horas, entendeu? Então, eles trabalhavam até as 18. E os obreiros da primeira hora são os profetas, os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Então, a gente tem muito a agradecer esses primeiros trabalhadores, os trabalhadores da primeira hora, né? Porque eles iniciaram e a gente aqui está só dando continuidade, né? Muitos que revivem hoje reviverão amanhã para terminar a obra que começaram outrora. Retornam mais esclarecidos e adiantados, trabalhando não mais na base, mas na cumoeira do edifício. Na pluralidade de existência, o Senhor sempre nos chama para a sua vinha, convidando para o trabalho edificante na prática do bem. Então, a gente está sendo chamado só agora? Não, a gente vem sendo chamado há muitas encarnações anteriores, né? Está sendo chamado nessa e vai continuar sendo chamado. Então, assim,
Os espíritos aí que estão nascendo, essas crianças, né, mais evoluídas, mais preparadas, elas estão sendo chamadas também. E cada encarnação, cada nascimento, né, a gente vem com mais conhecimento e com mais preparo. Então, a gente já tem um conhecimento que nos ajuda bastante nesse trabalho. Chamado a prestar contas, o espírito apercebe-se da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. A parábola traz o germe do futuro, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Seres superiores estimulam-nos, sentindo que também nos juntamos à equipe dos que lutam pelo bem. O que vale é a qualidade do nosso esforço, porque enquanto trabalhamos pelo esclarecimento dos outros, nosso espírito também recebe novos jatos de luz e de amor. Olha que interessante. Então, assim, a espiritualidade, os seres superiores, contam com o nosso apoio, com o nosso esforço, né? De estarmos trabalhando na vinha do Cristo. E se a gente for pensar, o espírito já é de luz, é superior, então ele vai ficar lá no bem bom, tranquilo. Não, ele se preocupa, porque nós somos uma família só. O que adianta eu estar já na luz, se existem irmãos meus que ainda estão em sofrimento, né? Que ainda estão endurecidos? Então, eu me apresento ao trabalho na vinha do Cristo, né? A parábola também nos adverte contra a inveja e previne contra a ambição desmedida, que cria tensões psicológicas, insatisfações, ansiedades e amarguras. Não apenas sob o aspecto material, mas também espiritual. Então, tem uma parte lá da parábola, né, que quando os primeiros trabalhadores viram que os últimos, que trabalhou 1 hora só, ganhou o mesmo salário, nossa, revoltaram, né? Então, a gente precisa analisar. Esse pagamento, né, do pai, ele é dado pelo trabalho de bondade, né? Pelo trabalho de amor, pelo trabalho de caridade, pelo trabalho de benevolência, né? Pelo trabalho que não tem como medir, só Deus para medir, né? Então, ele quis mostrar que o importante é a qualidade do trabalho e que todos receberão os benefícios do pagamento. E quando a gente vem, né, reencarna, nasce, se programa para trabalhar em algumas coisas e passa por algumas aflições quando a gente está no nosso trabalho, né, no nosso progresso, a gente às vezes revolta com Deus, né? Quando vem a dor, o sofrimento, fala assim, cadê esse Deus, né? Abandonou, esqueceu de mim, não está cuidando. Mas essa hora aí que a gente fica insatisfeito, que a gente fica ansioso, né? As amarguras, e isso nos prejudica, né? Tanto materialmente como espiritualmente, porque a gente se desequilibra. Então é isso, está tudo certo, né? E alguns vêm com mais facilidades, outros precisam mesmo, né? Suar e trabalhar mais horas. E sobre o pagamento, vamos continuar falando, né? Porque no slide anterior também fala um pouco sobre o pagamento. Aproximando-se a noite está relacionado ao final de uma existência física, quanto ao fechamento de um ciclo evolutivo. O ajuste de contas é o momento de aferição dos resultados, da verificação do efetivo progresso ou da melhoria espiritual do trabalhador, tendo em vista os investimentos futuros, os próximos planejamentos e reencarnatórios. Os salários justos dos que trabalharam na vinha são os mesmos para todos os obreiros, independentemente do número de horas que tenham trabalhado.
desde a manhã até a noite. Não mereceram maior salário os que trabalharam 1 hora, dada a qualidade do trabalho. Cada hora de labor representa uma encarnação ou período de aprendizado. Então, olha só, quando ele fala ao entardecer, né, pode ser comparado ao final de uma existência, né, a um fechamento de um ciclo nosso de evolução. Então, aí é chegada a hora de medir, né, os resultados, o progresso, o trabalho que a gente realizou, né, e fazer um planejamento. Né? Então, a gente desencarna, chega no plano espiritual, vê o que foi interrompido, o que falta realizar, faz um planejamento e retorna, né? E também recebemos conforme a qualidade de horas trabalhadas. Da primeira até a última hora, todos os trabalhadores da vinha do Senhor têm direito a salário, mas é preciso perseverar e estar à sua disposição. Se negar o trabalho, não terá o salário. Se empregar mal o tempo, não haverá trabalho na vinha. Porquanto, será preciso recomeçar a aprender, e quando se achar bem mais disposto, poderá ir para o vasto campo e trabalhar a qualquer hora do dia. A reencarnação deve ser vista como uma manifestação da justiça divina. É significativa oportunidade para o espírito reparar o passado de erros, reajustando-se perante a lei de Deus e, ao mesmo tempo, ensejo de progresso pelo desenvolvimento dos valores morais e intelectuais. Então, o que é importante? Não importa se vai receber na primeira hora, na última hora, na 10ª hora, o importante é a gente estar disponível, se apresentar para o trabalho, né? E aí eu vou citar, por exemplo, um exemplo da mediúnica de quinta-feira passada, que a gente percebeu assim que tinha alguns médios que estavam tendo interferência, né? Não estavam conseguindo trazer a comunicação, né? E aí o mentor veio e explicou. Olha, tudo bem, os obsessores vieram, tentaram atrapalhar as comunicações, mas por quê? Porque o médium permitiu, né? Então, a gente tem que estar consciente, eu vou para o trabalho, eu me apresento para o trabalho, independente de todas as dificuldades. Se eu estiver pronto, o trabalho vai acontecer. É igual aquele exemplo, o trabalho chega quando o trabalhador está pronto. Então, a gente precisa estar sempre atento aos sinais, porque o trabalho chega a qualquer momento. Então, assim, nós estamos trabalhando, chega um colega assim, que está triste, que está precisando ser ouvido, né? E a gente empresta ouvido. Uma pessoa que você sabe que está passando por uma turbulência, você liga, se oferece, escuta, né? Pede para os mentores auxiliar numa intuição da sua fala, o que você deve falar para esse irmão que está passando por essa, né, por essa provação. Se mostre apoiando ele, né? Você não está sozinho, eu estou aqui. O que depender de mim, eu posso estar te ajudando, estando junto, né? Então, todos esses momentos, a gente tem que estar, aquele ditado, pau para toda obra, né? Então, quando o Cristo convidar, eu estou pronto, vamos lá. Eu vou dar conta, até porque nós não estamos sozinhos, né? A gente sabe que a gente tem a ajuda dos espíritos superiores. Então, a gente ter que estar atento para não empregar mal o tempo. Aproveitar essa encarnação, né? Eu não sei quanto tempo que eu vou viver, 1 ano, é 2 anos, é 10 anos?
mesmo que eu viva 80 anos, é pouco, né? Então, não posso perder tempo, vamos usar o tempo com qualidade. E a gente tem também a bênção, né? Divina, manifestação divina, que é a reencarnação. Então, vamos aproveitar encarnações e progredir, e trabalhar. A parábola também começa falando sobre o reino dos céus. Então, assim, o pessoal ficava andando atrás de Jesus, né, na época. Como que entra no reino dos céus? Como que eu consigo o reino dos céus? Né? Eram umas perguntas que ele fala em várias palavras, parábolas sobre o reino dos céus. Então, o reino dos céus é o estado de plenitude espiritual, que será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa. O ser humano atingirá o estado de perfeição por meio do conhecimento e da transformação moral, obtidos nas inúmeras reencarnações e no plano espiritual. Então, assim, o reino dos céus é um estado de espírito, é o estado da nossa consciência. Então, a gente desencarna, e se a gente tiver na nossa consciência que nós fomos bons trabalhadores, né? Que a gente cumpriu o que foi pedido pelo Cristo, né? A gente tem uma consciência tranquila. Então, tudo fica no pensamento, nos sentimentos. E aí flui, porque você está em estado de plenitude espiritual. É isso que é o reino dos céus, é a consciência tranquila, uma plenitude, né? E isso acontece com o nosso esforço, com o nosso conhecimento e com nossa transformação moral. Então, sempre o esforço, o trabalho nessa transformação e sermos trabalhadores do Cristo nos traz essa plenitude. A parábola nos mostra que há um plano diretor, sábio e inteligente, que define o progresso evolutivo da humanidade. Nada é feito de improviso ou de forma eventual. Implica estudo, planejamento e estratégias seriamente estipulados a fim de que o sucesso esteja assegurado. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Cristo, de Jesus. Aí vemos o Mestre trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência em experiência se lhe integram no divino amor. Olha só. Então, assim, o progresso da humanidade não está solto, até porque Jesus é o governador da Terra, né? E ele é um governador preparado, né? Não é igual os governadores da Terra, né? Então, tudo está no controle, planejado, né? Então, assim, a gente estamos aí, né, passando por uma pandemia, por mortes coletivas, por sofrimentos, né? Por desequilíbrios. Aí a gente fala assim, mas, gente, precisava acontecer nessas coisas para a transformação do planeta? Precisava, porque está tudo no planejamento de Deus. Tudo organizado que fosse dessa forma. Lógico que quando a gente estiver mais preparado espiritualmente, a gente vai entender. Mas a gente pode ter certeza que está tudo no planejamento de Deus. É a lei da distribuição também que existe, né? Então, a gente não precisa desesperar, porque o planeta não está desgovernado, o barco não está desgovernado. Jesus está no leme, né? E, como fala aqui no início, o mestre trabalha desde a aurora dos séculos.
e assistindo a transformação das criaturas. Então, ele não desiste da gente. Ele não desiste do planeta Terra. Ele confia, ele acredita, ele sabe que nós vamos progredir, que nós vamos ser espírito de luz. Ele sabe. E ele está sempre em harmonia com a gente. Uma das mensagens que a gente recebeu na mediúnica, né, no período de muito desencarne com o Covid, é que os mentores nos esclareceram que esses irmãos que desencarnaram com o Covid, eles foram recebidos por uma equipe espiritual com um abraço do Cristo. Então, está tudo sendo acompanhado, foi tudo planejado, a equipe lá do plano espiritual toda preparada para receber os irmãos que desencarnaram. A parábola dos trabalhadores da vinha deve calar fundo aos espíritas, em razão do conhecimento que possuem a respeito da realidade espiritual e da necessidade da prática da caridade, base da transformação moral. O trabalho da última hora é o indivíduo que realiza todas as tarefas. O trabalhador da última hora é o indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo, com dedicação, sacrifício e amor. Nesse sentido, é sempre útil lembrar essas recomendações de um espírito de verdade. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubesse impor silêncio em vossos ciúmes e as vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, cristãos, nós espíritas, nós somos trabalhadores da última hora. Nós estamos sendo chamados. A gente já está sendo chamado em várias encarnações, mas agora o Cristo espera e acredita no nosso trabalho como servidores. Então, neste momento onde a gente vivencia muito sofrimento, né? Até nós, que, como foi dito aqui, já temos conhecimento da realidade espiritual, né? Já temos conhecimento que o espírito é imortal, né? A gente teve momento que a gente ficou balançado, inseguro, com medo de perder um familiar, né? Sofrido por perder amores nossos, amizades, amigos, com medo de morrer também, né? É natural, mas a gente precisa se fortalecer. A gente precisa ter força, ter fé, nos unirmos com os mentores amigos e com o Cristo, que está esperando o nosso trabalho como servidor. Então, a gente tem que fortalecer, já temos conhecimentos e temos que agradecer por esses conhecimentos que a gente já adquiriu, né? Da realidade espiritual, como fala aqui o slide, que somos espíritos eternos. E levar porque o tratamento, quando a gente está percebendo e a gente está vivenciando o sofrimento de muitas almas encarnadas, de desequilíbrios emocionais, fragilidades dos nossos irmãos, né? De pessoas com síndrome de pânico, depressão, de desequilíbrio espiritual. Então, qual que é o tratamento para esses irmãos tão fragilizados? E a gente, então, precisa levar as pessoas
o exemplo de Jesus, vivenciar Jesus para a cura dessas almas, né? E sermos, então, e atendermos o chamado do Cristo, e sermos trabalhadores da última hora, que Ele vem nos chamando e vai continuar contando com todos nós. Então, que possamos nos fortalecer na fé, né? Levar alegria, levar amparo, de todas as formas, né? Aproveitando todas as oportunidades, seja a primeira hora, a segunda hora do dia, a última hora do dia, né? Terminando o dia, nos apresentemos como trabalhadores, levando o Cristo, Jesus. Ele deixou todos os ensinamentos, os exemplos. Precisamos vivenciar o Cristo. Então, foi isso que eu desejei trazer. Espero que vocês também tenham recebido com harmonia tudo isso que foi dito, né? Porque eu fiquei muito consolada, muito fortalecida com tudo que eu li, tudo que eu preparei para a noite de hoje. Então, vamos nós na vinha do Cristo, né? Vamos interromper aqui. Façamos agora, então, a nossa prece final, né? E as pessoas que estão em suas casas, que possam ter separado a sua garrafinha de água para ser fluidificada, né? Através dessa oração que iremos fazer agora. Então, fechemos os nossos olhos, agradecendo a proteção, o amparo, a luz que está sendo derramada sobre todos nós, a todos os irmãos que estão aqui presencial, a todos os irmãos que estão em suas casas, que nossos lares possam receber bênçãos, energias renovadoras, que possamos sair daqui hoje com a nossa fé renovada, confiantes e dispostos a sermos os trabalhadores do Cristo, na sua seara, na sua obra. Que todos os dias possamos nos apresentar ao trabalho. E sentindo o amor do Cristo em nossos corações, espalhando a todos os cantos, a todas as pessoas que se encontram em sofrimento, em tristeza, que eles possam ser tocados. Que todos nós possamos ser instrumentos da luz do Cristo, da transformação do nosso planeta, da nossa terra. Possamos contribuir todos os dias no progresso dos nossos espíritos e auxiliando os irmãos ainda necessitados. Que assim seja.